Olá, amados, tudo bem com vocês? Graça e paz vos seja multiplicada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer também a você que tem assinado o canal. Peço que compartilhe também o vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Demorei também um pouquinho novamente a gravar, porque eu tenho que estudar, tenho de ler muita coisa. Teve uns dias aí que eu estava com a crise de rinite, sinusite, porque o clima aqui de Brasília, uma hora tá muito quente e de repente esfria demais. E aí a temperatura aqui oscila muito, principalmente nessa época, né? Enquanto em outros lugares é bem quente, aqui por um lado, graças a Deus, é mais fresco nessa época, né? Mas vamos lá, né? Nós estamos aqui estudando o livro Aliança de Sangue, do E.W. Kenyon. É um livro bem curtinho, né? Aliança de Sangue, tá? E.W. Kenyon. E vamos aqui hoje, vamos fazer ler aqui o capítulo 6, 7 e 8, que é um livro bem curtinho, né? Vou gravar hoje, já vou tentar finalizar logo este livro. No capítulo 6 e 7, resumindo, ele vai dizer o seguinte, né? Aliança abraâmica. Quando Israel estava ali cativo no Egito, quando completou ali 430 anos, e no dia que completou 430 anos, Deus tirou os hebreus do Egito. Mas antes disso, voltando um pouco em Êxodo capítulo 1, os hebreus começam a clamar ao Senhor, porque eles estavam sendo cada vez mais oprimidos com trabalhos forçados, estavam sendo subjugados. Deus vai e levanta um libertador, que foi na época o profeta Moisés, para tirar o povo daquela situação, daquela escravidão de 430 anos. Então, quando eles clamam ao Senhor, Deus vai e se lembra de quê? Da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus vai sempre se lembrar da aliança. Quando você clamar ao Senhor, ele vai se lembrar da aliança por meio de Jesus Cristo, né? Jesus foi o nosso substituto, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Qual foi o pecado? O pecado original, que se refere à morte espiritual, né? Onde entrou a morte por meio de um homem, que foi Adão, né? Entrou a doença, entrou a miséria, né, a separação, né, de Deus, e também por meio de um homem, Jesus Cristo, ele nos trouxe a vida novamente, né, a comunhão de volta. Por isso que nós hoje, ele nos tornou, aqueles que nascem de novo, voltam a ser a imagem e semelhança de Deus no Espírito, né, nós voltamos a ter comunhão com Deus no Espírito. Então, na velha aliança, aqui no capítulo 6 e 7 do livro do E.W. Kenyon, né? Por causa da aliança, Deus protegia, Deus alimentava, Deus abençoava e Deus curava. Na nova aliança, também o Senhor vai nos trazer boas novas, né? O evangelho significa boas novas. Quero abrir um parêntese aqui. Quando você ouvir uma ministração que venha te amaldiçoar, te colocar para baixo, não aceite, porque não se pode cobrar novamente uma dívida que já foi paga. Jesus já pagou esse preço. Hoje você é filho de Deus. Para aqueles que nasceram de novo, que reconhecem Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador da sua vida, reconhece a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É você estar de volta na posição original diante dele, sem culpa, sem medo, sem pecado. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. A justiça de Deus é você estar diante dele sem complexo de inferioridade, sem medo e sem culpa.
e você volta a ter a comunhão com o Senhor novamente. Amém? Não aceite maldição na sua vida e procure você a ter autorresponsabilidade em ler a palavra, em meditar na palavra, né? Em ouvir ministrações que realmente te traz edificação e que te traga também exortação, porque nós também podemos errar, né? Nós erramos muitas das vezes e nós devemos nos corrigir, né? Como diz a palavra, examinai-vos, né, a vós mesmo. Amém? E aqui no capítulo 8, aí ele vai falar já da nova aliança, né? Na aliança em Jesus Cristo. Então ele diz assim: a velha aliança de sangue foi a base sobre a qual a nova aliança foi fundada. Agora você pode entender que quando Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, os discípulos souberam o que isso significava. Eles souberam que quando fizeram uma aliança com Jesus no cenáculo, naquela noite, né, na última ceia, eles haviam entrado na aliança mais forte e mais sagrada jamais conhecida pelo coração humano. Então, na velha aliança, né, Jesus cumpre tudo aquilo que foi falado dele na antiga aliança, nos salmos, na lei, pelos profetas. Jesus cumpre tudo aquilo que foi dito sobre ele. E aí vem a nova aliança, o cumprimento, né? Então a velha aliança, ela era selada pela circuncisão. A nova aliança é selada com o novo nascimento. A velha aliança havia o sacerdócio levítico. Na nova aliança, nós temos Jesus Cristo como sumo sacerdote. No primeiro sacerdócio havia o templo e hoje nós somos o templo, habitação, morada do Espírito Santo. Na nova aliança, né, nós somos o templo. Na velha aliança, o próprio Deus era a garantia. Hoje, Jesus, ele é a nossa garantia. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o intercessor. Não é que nós não devemos ter intercessor. Sim, nós devemos ter intercessores aqui, né? Sejam os pastores, sejam os líderes, seja um amigo seu, pai ou mãe, irmãos, amigos, irmãos em Cristo. Nós temos que ter também intercessores aqui. Mas Jesus, ele tornou-se também o seu intercessor. Então, ele ouve, né, e intercede diante de Deus. Então, Jesus, ele vai sempre confirmar a sua palavra, né? É extraordinário, é simples assim, né? Sem me veio outra palavra aqui, sem subterfúgio. Ele é lindo e maravilhoso, ele te ama, Deus deu seu filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus vai sempre se lembrar do quê? Da aliança. Não é extraordinário? Não é simples? E o povo às vezes quer colocar tantas coisas, né, na nossa mente. Olha, se aí diz aqui, se ele removeu a antiga aliança, eu quero lhe fazer uma pergunta, sabe? Uma pergunta bem séria. Por que que você fica sendo submetido, né, em certas denominações, a umas campanhas que Deus não está no meio? Porque nós seremos conhecidos, como Jesus disse, pelo amor. Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão conhecidos como meus discípulos por causa do amor. Eu sei que muitas das vezes não é fácil nós praticarmos o amor, mas esse amor já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E quando nós começamos a compreender, a ter um entendimento melhor, né, do que é o Evangelho, do que é a justiça de Deus, a gente vai até ficando uma pessoa mais calma, mais tranquila, e a gente passa a entender e a praticar o amor, né, que nós devemos praticar, né? E o que Jesus disse? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e ainda mais nesses últimos tempos. Mas eu quero dizer uma coisa, amados, não desista. Não desista da sua fé, porque o justo vai viver
pela fé. A nova aliança é pela fé. É pela fé em Deus, pela fé em Jesus, pela fé na redenção, pela fé no sangue de Jesus, pela fé no Filho de Deus, pela fé na palavra de Deus. Amém? Então, no próximo vídeo, nós vamos gravar aí o próximo capítulo, que é o capítulo 9. Contrastes entre as duas alianças. Estava com saudade de vocês. Quero desejar aí uma semana, já hoje é quarta-feira, né? Uma quinta-feira abençoada, sexta, um final de semana extraordinário. Que Deus esteja sempre com os seus olhos em ti, trazendo paz, trazendo alegria, né? E não podemos nos esquecer de termos a nossa autorresponsabilidade, de cumprirmos o nosso papel também como filhos de Deus, como herdeiros da promessa, crendo nele, porque nós já fomos justificados em Cristo. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Amém? Vamos cuidar também, não só do corpo, mas cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, tendo comunhão com o Senhor, porque isso também é de grande importância, né? A saúde mental é de grande importância também. Beijo, tchau, fiquem com Deus.